Finalmente, os 3 condenados, Jesus, Gestas e Dimas, chegaram ao Monte Calvário e foram preparados para a sua crucificação. Jesus foi tomado por seus algozes e teve as vestes retiradas de maneira brutal e ao mesmo tempo sarcástica, sem o menor pudor ou piedade, o que certamente provocou novamente uma importante hemorragia, além da dor aguda e intensa que sentia por todo o corpo, já que suas vestes praticamente haviam aderido às suas feridas. Imagine o corpo de Jesus praticamente todo em chagas, com o tecido de sua roupa aderido aos coágulos das lesões mais profundas, ao suor, com uma mistura de poeira, pedregulho aderido ao corpo pelo caminho do Calvário. Sem dúvidas, a dor foi atroz e muitas feridas reabertas voltaram a sangrar vertiginosamente. Quanto maior a dor do condenado, maior a diversão por parte dos carrascos. Jesus é deitado de costas no chão arenoso e irregular, tendo suas chagas recheadas por pedregulhos. Seus braços esticados sobre a haste horizontal da cruz e seus punhos se tornam alvos dos grandes cravos pontiagudos de faces quadradas. Com golpes certeiros, os carrascos cravam os pregos nos punhos de Jesus, obtendo dele um sonoro e assustador grito de dor, além de intensa contração antiálgica. Ao contrário do que muitos fiéis acreditam e do que a arte também representa, Jesus não teve as mãos transpassadas, mas sim os punhos. Ao se utilizar os cravos na palma da mão, os tecidos envolvidos como músculos, tendões e a pele se rasgariam por conta do peso do crucificado, não sendo possível sustentar a pessoa na cruz. Os romanos sabiam dessa questão anatômica e, por esse motivo, cravavam o condenado numa região do punho entre os ossos do carpo. Nessa região existem estruturas anatômicas que compõem um conjunto extremamente resistente, composto pelos ossos do carpo e um complexo fibroso, que são capazes de suportar a tensão proveniente do peso do corpo. E assim, conforme o conhecimento dos algozes romanos, sustentaram o crucificado sem risco do mesmo pender e cair da cruz. O tamanho dos cravos variava entre 13 e 18 centímetros, ficando os maiores reservados para a fixação dos pés. Quais as consequências dos cravos nos punhos do crucificado? Em primeiro lugar, a posição com os braços esticados provocaria uma distensão do nervo mediano, que passa bem na direção do cravo, levando a uma disfunção desse nervo, ou seja, uma redução dos estímulos nervosos, levando a uma mudança postural na posição dos dedos da mão, conhecida como posição de aperto de mão ou posição da mão da bênção, na qual se observa a flexão total do 4º e do 5º dedo, a flexão parcial do dedo médio, a extensão do indicador e do polegar. No caso do polegar, além de estendido, ele costuma ficar junto à palma da mão, fechado. É nessa posição dos dedos da mão que os sacerdotes costumam realizar as bênçãos, ou seja, eles imitam a posição tomada pela mão de Jesus após serem transpassadas pelos cravos. Além da postura assumida pelos dedos após o punho ser transpassado pelo cravo, é importante descrever as consequências fisiopatológicas dessa situação. O cravo pode provocar uma lesão parcial ou a ruptura completa do nervo mediano, o que leva a dores fortíssimas, em crises tipo choque e queimação, que pioram conforme a movimentação do crucificado ao tentar respirar. A dor por lesão neurológica é descrita como uma das piores dores, tanto em sensação quanto em intensidade, podendo uma pessoa desmaiar ou até entrar em choque por conta de uma dor neuropática intensa. Jesus
ficou submetido a esse estímulo quase que continuamente durante 3 a 6 horas, com crises agudas a cada movimento que fazia com a intenção de respirar. Um sofrimento certamente inimaginável. Após ter seus punhos transpassados, Jesus foi içado até que a haste horizontal da cruz se encaixasse à haste vertical. Nesse momento, ele ficou praticamente suspenso e seus braços assumiram uma angulação de cerca de 65 graus com o patíbulo. E conforme alguns estudiosos, cada punho sustentou um peso de aproximadamente 95 quilos. Jesus apresentou intensa dificuldade respiratória nesse momento e permaneceu nessa situação até a fixação de seus pés à haste vertical da cruz, que foram cravados diretamente na cruz sem suporte e foram transpassados por um único cravo, provavelmente o maior, aquele de 18 centímetros. O pé direito foi posicionado em contato direto com o madeiro da cruz e o esquerdo colocado sobre ele. O cravo dos pés foi posicionado entre o segundo e o terceiro metatarso, havendo um espaçamento maior entre eles por conta da passagem do cravo, ou seja, o cravo, ao entrar, comprimiu as estruturas ósseas, o que também interferiu em estruturas importantes, como nervos, vasos sanguíneos, provocando sangramento, choque e queimação. Jesus está cravado à cruz pelos punhos e pés. Seu dorso, intensamente castigado pela impiedosa sessão de açoitamento, exibe inúmeras contusões e lacerações profundas, incluindo a região torácica, com possíveis áreas de exposição óssea das costelas. Uma leve escoriação já nos é capaz de provocar incômodo quando em contato com o tecido de nossas roupas. Agora imagine a dor e o desconforto apresentado por Cristo ao ter seu corpo em chagas, roçando a superfície áspera e irregular com farpas da cruz. Quanta dor ao menor movimento corporal! Quanto sangue escorrido pelas feridas constantemente incomodadas pelo bruto madeiro! Cada mudança postural provoca invariavelmente a mobilização das estruturas corporais, que se encontram em contato íntimo com as faces irregulares e quadradas dos cravos, e como consequência, uma dor inimaginável. A posição da cabeça de Jesus é pendente para frente, forçada pela coroa de espinhos, que poderíamos também chamar de capuz ou capacete de espinhos, volumosa a ponto de afastar a cabeça de Jesus do madeiro da cruz. Cada tentativa de acomodar a cabeça provocava dor intensa e aguda pela penetração mais a fundo no couro cabeludo dos pontiagudos e firmes espinhos. Tudo isso nos leva a pensar que se Jesus tivesse permanecido imóvel na cruz, tal agonia poderia ter sido aliviada. Lê do engano, caro espectador. A necessidade vital de respirar faz valer qualquer desconforto, numa luta constante para a sobrevivência em meio ao mais atroz sofrimento físico. A posição assumida por Jesus na cruz, com os braços estendidos e tracionados, formando um ângulo de 165 graus entre eles, os joelhos fletidos para a frente e o tronco pendente, provocou uma expansão forçada da caixa torácica e consequente entrada passiva de ar. Percebe-se que no crucificado, a inspiração ocorre de maneira involuntária, situação contrária à fisiológica. Se o crucificado permanecer nessa posição, com o corpo pendente, braços tracionados, joelhos fletidos, certamente ele não conseguirá esvaziar os pulmões, ou seja, o ciclo da troca gasosa é interrompido e ocorre gradativa redução do oxigênio sanguíneo e o acúmulo de gás carbono. Situações que, se mantidas, podem levar à morte. Para que o crucificado possa expirar, ou seja,
esvaziar seus pulmões, é preciso que ele se apoie sobre os pés, forçando os joelhos para dentro, ao mesmo tempo que puxa os braços para cima, como se estivesse fazendo um exercício de barra. Por qual motivo ele faz isso? Para reduzir a tensão da parede torácica, o que permite que os pulmões, ao relaxarem, eliminem o ar para fora. A expiração no crucificado é ativa, porque envolve um certo esforço físico, ao contrário de uma condição normal, em que os pulmões eliminam o ar passivamente, sem esforço algum. Para não morrer, Jesus precisava apoiar o peso do seu corpo, de cerca de 80 quilos, sobre o apoio do cravo dos pés, esticar os joelhos, levando o seu tronco para cima e, consequentemente, para a frente. Além da sobrecarga do peso do corpo sobre o cravo dos pés, com o movimento do corpo para cima e para a frente, ocorria uma tendência que fazia com que os punhos acompanhassem o corpo para a frente. Porém, estando eles fixos ao madeiro pelos cravos, o que ocorria era uma rotação interna dos punhos e uma leve movimentação para a frente, ocasionando mais dores tipo choque e queimação de intensidade inimaginável, capazes de promover desmaios numa situação chamada em medicina de choque neurogênico. Também ocorria mais sangramento pelas feridas das mãos, dos pés e pela pele. Considerando que um adulto normal respira de 12 a 18 vezes por minuto estando em repouso, é possível estimar quantas vezes Jesus executou esse monumental e doloroso esforço para se manter vivo. Estudiosos relatam que a morte de Jesus se deu após um período entre 3 a 6 horas na cruz. Por conta do estresse físico e emocional, o organismo de Jesus deve ter passado por um mecanismo compensatório e sua frequência respiratória aumentada, creio que tenha sido superior a 20 respirações por minuto. Fazendo a conta pelos valores mínimos, ou seja, 20 respirações por minuto e uma crucificação com duração de 180 minutos, se chega ao número de 3.600 movimentos respiratórios na cruz, para a manutenção da sua vida, com todas as dolorosas consequências supracitadas a cada movimento isolado. Por conta do jejum prolongado de comida e de água, de cerca de 15 horas, da caminhada desde a prisão até o Monte Gólgota, os ferimentos e perda sanguínea consequentes da flagelação, da posição assumida na cruz com consequente dificuldade respiratória, ocorreram sérias alterações metabólicas no organismo de Jesus, que geraram fortíssimos e frequentes espasmos musculares generalizados, que se estenderam durante todo o suplício da cruz. Em suma, foi um sofrimento físico, psicológico e moral de dimensões incalculáveis, inimagináveis, que deve ser muito valorizado por todos os cristãos, pois foi através dessa imolação que nossos pecados foram perdoados e as portas do paraíso foram reabertas para a humanidade. Refletir seriamente sobre esse tema certamente nos leva a repensar nossa fé e valorizar verdadeiramente a graça do Filho de Deus Altíssimo. Paulo nos fala em sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, abre aspas, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Fecha aspas. Paulo quer dizer que não existe salvação senão no Cristo que morreu por nós na cruz, que venceu a morte para viver a vida eterna na glória do Pai. Sim, Cristo fez isso por todos nós, mas cada um de nós precisa nessa vida carregar a sua cruz, passar pelo seu Calvário com a mesma fé de Jesus e de Maria, sua mãe, que esteve ao seu lado apoiando o seu sacrifício de amor. Precisamos ter fé de que tudo nessa vida tem um propósito maior.
Se sofremos em algum momento da vida e nos apegarmos à fé verdadeira que é Jesus, este sofrimento se converterá em vida, e vida em abundância. Lembrem de todo o sofrimento que Jesus enfrentou durante sua paixão para nos salvar dos pecados, e vejam que por mais pesado que seja o fardo em nossa vida, não chega nem perto do que Ele assumiu de sofrimento por nós. Que a Páscoa do Senhor seja celebrada diariamente em sua vida e que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça em você e sua família. Receba o meu fraternal abraço.